Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje começaremos esse ciclo de conferências eucarísticas. Essa primeira conferência, vamos buscar aprofundar no verdadeiro sentido daquilo que é a instituição da Eucaristia. Jesus, que reunindo os seus discípulos antes de sofrer a sua paixão e morte na cruz, ele preparou aquele momento para comer essa última ceia com os seus discípulos. Mas para comer essa última ceia com seus discípulos, que é relatado no capítulo 26, versículo 20 e 29 do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13 do Evangelho de São Marcos, versículo 22 a 25, e no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, versículo 14 ao versículo 20, nós vemos que Jesus, antes de sofrer a sua paixão, comendo essa ceia com seus discípulos, ele quis realmente ressignificar aquela ceia pascal que aqueles discípulos comiam toda Páscoa, todo ano. Por isso que Jesus ele vai preparar tudo e ele mesmo vai dizer no Evangelho de São Lucas uma palavra muito bela, onde no versículo, logo no início dos versículos que falam sobre a instituição da Eucaristia, o evangelista ele vai relatar no versículo 14: quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Veja que Jesus ele quis ardentemente comer essa ceia. E o que significa esse ardentemente? Jesus ansiou do mais profundo do seu coração estar nesse momento, porque esse momento ele seria diferente de todos. Mas nós só conseguimos entender esse momento onde Jesus diz que ardentemente desejou comer essa ceia quando nós vamos entendendo aquilo que ele mesmo pregou lá aos seus discípulos, quando falava o discurso do pão da vida, onde Jesus ele vai dizer que é o pão descido do céu, onde ele mesmo vai dizer que a carne dele é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. E ele mesmo vai dizer: quem se alimenta da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esses discípulos, nesse momento dessa ceia, eles foram inseridos nesse sagrado mistério, para que eles pudessem realmente entender. É claro que eles ainda não entendiam em plenitude, porque Jesus antecipa de forma sacramental aquilo que ele realizaria após aquela ceia. Ele realiza ali nessa obra sacramental, nesse símbolo memorial, ele vai ali celebrando aquela ceia com seus discípulos, para que depois que ele sofresse a sua paixão, a sua morte e realizasse a sua ressurreição, aqueles discípulos realmente entendessem o verdadeiro significado daquela última ceia. Daquela última ceia que deveria não ser só a última, mas a única ceia, porque o sacrifício de Cristo é único. E é claro, aquela ceia ali era diferente de todas as outras. Aqui nós vemos algumas realidades que nos fazem meditar e nos fazem adentrar, principalmente no texto sagrado. Porque veja só, Lucas ele vai trazer essa realidade do desejar ardentemente, que significa que aquele momento era um momento especial. Depois, São Lucas ele vai relatar justamente o que aconteceu naquela ceia. Então pegou o cálice, deu graças e disse: recebei este cálice e fazei passar entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. O que significa isso? Que eles não beberiam mais o fruto da videira até que viesse o reino de Deus. Porque, na verdade, a partir daquele momento, o vinho que eles tomariam não era mais
o fruto da videira, não era mais o vinho, mas era sim, né, o seu próprio sangue, como ele já havia anunciado no Evangelho de São João, no capítulo 6. Ali não seria mais o fruto da videira, mas seria o fruto da videira verdadeira, que é o próprio Cristo, aquele que realmente nos dá o vinho novo, aquele que realmente vem nos trazer a verdadeira felicidade através do seu sacrifício. Por isso que Jesus ele vai trazendo esses elementos e vai realmente anunciando a eles. E eles, mesmo ainda não entendendo completamente essa realidade, eles permanecem ali fiéis naquela celebração pascal. E aquilo marcou tanto a eles que eles foram capazes de relatar isso, né? Quase que assim, igualmente todos eles, né? Diante daquilo que eles tinham vivido com o próprio Cristo. Assim nós vemos, né, que Jesus ali está manifestando que o vinho seria mudado no seu sangue, assim também como o pão seria mudado no seu corpo. E o texto ainda continua: pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Veja, o evangelista, ele relata, né? Em seguida tomou o pão e ele relata as palavras de Jesus: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Veja aqui, né? Isto é meu corpo, que é dado por vós. Jesus, ele se deu a nós através do seu sacrifício. Ele se deu a nós na cruz. A árvore da cruz, de onde pende o fruto da vida. Esse fruto da vida que nos dá a vida plena, que nos dá a vida eterna. Por isso que ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Porque aqui nesse momento, Jesus ele está manifestando que o verdadeiro sentido dessa ceia pascal viria a acontecer após aquela ceia. Jesus estava realizando aquela obra sacramental com seus discípulos para que depois eles entendessem o verdadeiro sentido daquilo que eles deveriam celebrar até o fim dos tempos. Por isso que depois dessas palavras Jesus vai dizer: fazei isto em memória de mim. Isso significa o quê, né? Para que eles pudessem repetir esse ato, essa atitude, essa celebração sacramental em memória de Jesus Cristo. E fazer em memória significa atualizar esse grande mistério da fé. Depois, o texto sagrado diz: depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Veja, o cálice da nova aliança. Se nós olharmos desde a antiguidade, Deus ele vai fazendo aliança com o seu povo. E o seu povo vai sempre corrompendo essa aliança. E agora, Jesus, que é Deus, renova essa aliança. E ele vai dizer, né, o cálice da nova aliança. Essa aliança é essencial porque essa é uma aliança nova e eterna. Essa aliança que realmente, né, é a plenitude dos tempos. Jesus é a plenitude. Então, depois dele não há outras alianças. Só há uma única aliança, porque ele é o único mediador. Ele é aquele que nos une ao próprio Pai do céu. É ele que nos une a Deus. E unidos a ele, nós reestabelecemos essa aliança e fazendo com que essa aliança realmente seja causa de unidade. Assim nós vamos adentrando nesse grande mistério eucarístico, nesse grande mistério de unidade com Deus, esse grande mistério que o próprio Cristo disse: isto é o meu corpo. O próprio Cristo disse: isto é o meu sangue. Ele mesmo disse aos seus apóstolos: fazei isto em memória de mim. Esse é o grande mistério da fé que nós precisamos dia após dia meditar e realmente ter convicção de que esse milagre acontece não pelas palavras do sacerdote, não
pelo ato litúrgico perfeito, mas principalmente por essa ordem que o próprio Cristo deu, por essa obediência que os apóstolos deveriam cumprir, de fazer aquilo em memória dele, para que daquele momento até o fim dos tempos não mais eles beberiam do vinho, mas sim do sangue do seu Senhor. Por isso que Jesus se entrega por nós. Por isso que o texto sagrado ele vai nos inserindo nesse grande mistério de aliança, nesse grande mistério de fé, para que também possamos realmente ardentemente desejar comer sempre essa ceia com o Senhor, desejar estar sempre na Santa Missa para viver esse grande mistério da nossa fé, desejar ardentemente adorar o Santíssimo Sacramento, desejar ardentemente dedicar tempo a Deus na adoração eucarística, desejar ardentemente estar na presença do Senhor, desejar ardentemente lutar contra o pecado para não perder a oportunidade de comungar o corpo e o sangue do Senhor. Essa é a grande graça que Deus nos oferece e é isso que nós precisamos, dia após dia, nos esforçar para permanecer nessa divina aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.